Olá, eu sou a Tânia, diretora da Tua Gestão. E se você está preocupado em como preencher a sua declaração 2024 do Imposto de Renda, fique aqui que nós vamos falar sobre esse assunto. Lembre-se de curtir, compartilhar com quem também está precisando e siga a gente nas redes sociais. Bom, falando então de imposto de renda. A Receita Federal fez algumas mudanças até bem significativas. Por exemplo, antes uma pessoa que tinha um imóvel que equivalesse a 300 mil reais ou mais, ela já estaria obrigada então a fazer a declaração de imposto de renda. Isso passou então para 800 mil reais. Então, só isso aí já fez com que algumas pessoas já deixassem de ser obrigadas a entregar a declaração de imposto de renda. Também teve a questão de rendimentos isentos. Os rendimentos isentos, antes, eles estavam na faixa de 40 mil. Então, qualquer pessoa que recebia acima de 40 mil reais, ela já estaria obrigada a entregar a declaração de imposto de renda. Hoje é a partir de 200 mil reais. Mas assim, o que seria então esses rendimentos isentos, né? Por exemplo, eu sou dona de uma empresa e essa empresa então me dá lucro. Eu recebo lá um lucro no final do ano ou conforme o tipo de apuração. Quando eu recebo esse lucro, se esse lucro é um lucro isento, então se esse lucro for, por exemplo, 40 mil reais relativo a 2023, até que seja 199 mil reais e 99 centavos, você então não precisa mais fazer a declaração de imposto de renda apenas por esse motivo. Então, o que acontece? Mas então se eu tenho isso, eu já não estou obrigada? Não, a declaração de imposto de renda, ela é cheia de, vamos dizer assim, nuances. Em que sentido? Por exemplo, eu não tive trabalho assalariado o ano todo, eu não recebi. Mas você recebeu Pix? Já pensou a respeito disso? Pois é, a Receita Federal, por exemplo, tem toda essa informação. Então, se você, por exemplo, recebeu Pix durante o ano de 2023, superior a 30 mil reais, eu aconselho você a fazer uma declaração de imposto de renda declarando essa receita. Por quê? Porque se a Receita Federal resolver, vamos supor, notificar as pessoas que, segundo as informações bancárias, elas tiverem um rendimento que justifique a declaração de imposto de renda, você pode receber uma cartinha da dona Receita falando assim: olha, eu vi aqui que você teve uma receita em Pix de 35 mil reais, vamos pensar, e você não cumpriu com a sua obrigação. E aí? Aí, quando você receber essa cartinha, você vai ter que explicar e também, dependendo se foi realmente um recebimento relativo a um trabalho que você prestou, você vai ter então que apresentar uma declaração, você vai ter que pagar uma multa por atraso dessa declaração e essa multa, ela pode ser a partir de R$ 165, se não tiver imposto a pagar, ou ela vai ser uma alíquota sobre este imposto que você teria que pagar. Então, assim, fique atento com essas pegadinhas da dona Receita. Então quer dizer que se eu não enquadrei nada que a Receita Federal falou, eu não preciso declarar? Bom, se você tem conta bancária, por exemplo, é uma pessoa física que tem conta bancária, e você, por exemplo, está querendo financiar um carro, comprar uma casa, alguma coisa nesse sentido financiado. Geralmente, as instituições bancárias, elas pedem a declaração de imposto de renda para você comprovar, então, sua renda. Então, assim, dependendo da situação, mesmo que você esteja desobrigado a declarar, você
pode sim declarar. Ah, mas se eu declarar, eu vou pagar imposto de renda? Não, declarar imposto de renda é declarar a renda. Essa renda já pode ter sido tributada ou essa renda talvez não tenha necessidade de ser tributada. Tudo vai depender, tudo depende de cada situação. Por exemplo, hoje a Receita Federal ela já traz a declaração pré-preenchida, onde você, com seu acesso do Gov, desde que ele seja prata ou ouro, você então vai conseguir fazer o acesso da sua declaração pré-preenchida e até entregar por lá. Isso traz benefícios quando você entrega a declaração pré-preenchida. Por exemplo, a antecipação se você tem imposto a restituir. Só que não é porque ela está pré-preenchida que ela está certa. Então, se você não tem certeza se aquelas informações estão corretas, se você não tem habilidade, aconselho você procurar um profissional que saiba, né, fazer isso, e então você vai saber se aquela declaração pré-preenchida tá legal para você mesmo entregar ou não, precisa de retificar. Um exemplo que acontece muito é essas aplicações financeiras. Por exemplo, eu comprei ações na Bolsa de Valores. Os ganhos de capital das ações, geralmente ele vem na pré-preenchida, mas as negociações na Bolsa de Valor, você vai ter que preencher. Então, eu falo que apesar de ser simples, quando você fala numa pré-preenchida e tal, o intuito da Receita Federal é fazer com que a própria pessoa possa entregar a sua declaração. Você pode ser, mesmo entregando a pré-preenchida, e até nas próprias informações da Receita Federal ela fala isso. Entregar a pré-preenchida não te exime de, por exemplo, ser notificado a apresentar esclarecimentos. Lá também ele fala que mesmo estando pré-preenchida, você deve conferir, né, as informações que estão sendo prestadas lá. Para quê? Para que você não entregue uma declaração e, na verdade, aquelas informações não estão corretas. Aí você vai falar assim, uai, Tânia, mas como assim? Como não vai estar correta? Não é uma pré-preenchida? Sim, mas às vezes a própria instituição que deu a informação para o banco, para a Receita Federal, ela não deu a informação de forma correta, ou o próprio sistema da Receita Federal não consegue captar todas essas informações a ponto de ter ela correta, fidedigna. Então, assim, preste atenção no quanto você recebeu, se você recebeu em Pix, se você SLT, né, tem coisa, mas teve receita por fora também, não pense que você às vezes está, como é que fala, imune a fazer a declaração, né? Também, se você, por exemplo, comprou um imóvel, você, a partir de R$800 mil, você vai ter que declarar. E se porventura você tinha um imóvel que você negociou ele, mas essa negociação te eximiu de pagar o ganho de capital, ela não te exime de fazer a declaração de imposto de renda. Então você tem que ficar atento, porque sempre tem ali uma pegadinha. Outra dúvida muito comum também das pessoas é o seguinte: Tânia, durante o ano, somando tudo, eu não chego a R$30 mil. Contudo, teve um mês em que eu tive retenção do imposto de renda. Eu estou obrigado a fazer a declaração de imposto de renda? Não, no regulamento você não está obrigado. Contudo, você só vai restituir esse imposto de renda se você fizer a declaração. Aí vale de você avaliar se você precisar de alguém para fazer essa declaração, se o que ela vai te cobrar vai valer a pena o que você vai restituir ou não. Então, são coisas que você vai ter que analisar. Então, gente, é muito extenso esse assunto. Nós vamos gravar mais vídeos aqui para esclarecer vocês a respeito disso.
Aproveitem, vocês que estão vendo o vídeo aí, surgiu alguma dúvida? Escreva aí nos comentários, pode virar um vídeo ou a gente pode já responder diretamente para vocês. E não esqueça de dar o joinha aí, que a gente fica muito feliz.